Bem-vindo a mais um vídeo sobre desenvolvimento. Hoje o tema será C, linguagem primordial. Capítulo 4, o futuro se escreve com C. Apesar do que muitos acham, a linguagem C é a principal para aqueles que desejam trabalhar com hardware. Eu, como aluno de defesa, entendo a importância dos testes de segurança em hardware, o famoso hardware hacking. Para executar essa tarefa, optei por utilizar a ideia Code Blocks, baseada em sistema Windows. Acredito que vai ter uma maior facilidade aí para o pessoal novo ter um entendimento e adquirir aí essa curva de aprendizagem de uma forma mais gradual. Começando aqui com as diretivas de processamento, ou seja, diretivas de inclusão, né, inclusão de libs aí para a reutilização de libs. A gente começa aqui com a stdio para a utilização de funções como printf, scanf, ou seja, input de teclado, né, e saída de resultados na tela. stdlib aqui, no meu caso, eu utilizei para terminar a execução do programa em si, né, mas também é possível outras funções como conversão de tipos, alocação de memória. Terceira diretiva aqui, math, para utilização de funções, no caso desse programa, utilizações de potência e raiz quadrada. E a última, locale, para exibir caracteres de acordo com o local, né? Por exemplo, se cedilha e acentuação sejam exibidos de acordo com o local. Bom, dando sequência aqui, todo programa tem um método main, que é chamado quando é executado, ou seja, o primeiro método que o programa executa. Nele aqui tem definidas a função setLocale, responsável por fazer a chamada de tradução de caracteres, né? E responsável por definição de local. O segundo parâmetro de variável, eu criei um float, responsável pelo primeiro valor do cálculo. Um segundo valor do cálculo, também em float. A terceira variável aqui é um char operator, né, responsável pelo valor aí do tipo de cálculo, né, o caractere vinculado ao cálculo. Então, se é uma barra é uma divisão, se é um asterisco é multiplicação e assim por diante. O retorno da resposta, né, do cálculo tem que ser armazenado também em uma variável, então eu coloquei aqui uma variável float resposta. Um int iCalc, que eu utilizo aqui para fazer uma estrutura de repetição while, junto com um operador aí menor, para que tenha aí dentro desse programa uma estrutura de repetição que possibilite que eu realize vários cálculos, né, em um mesmo processo, né. Então, no caso, eu fiz um exemplo aqui de 10 cálculos. Cada vez que eu abrir o programa, eu posso executar 10 vezes e ele vai me perguntar 10 vezes, né? Ah, você quer fazer uma divisão, uma multiplicação, raiz quadrada, né? Então, eu posso definir aí quantas vezes eu quiser e ele não vai finalizar o programa, né? Assim como uma calculadora comum, você pode realizar N operações e sem que ela seja desligada, né? Sem que o programa finalize. Na sequência aqui tem uma função de printf que vai exibir aqui as opções de operação. Então, desde a operação 1, que seria a divisão, definir aqui como um número, né? Então, em vez de digitar o operador, tem a opção aqui de digitar 7 números, né? Os números básicos de 1 para divisão, 2 para multiplicação, 3 para soma, 4 subtração, 5 potência, 6 raiz quadrada e o 7 aqui coloquei a opção de fim de programa, né? Exit.
Então, ao digitar o 7 aí, quando ele perguntar, o programa vai auto finalizar, né? Na sequência aqui, ele faz uma pergunta para que eu digite aí um operador. Então, eu vou poder estar digitando o número, né, das opções acima. Na sequência, eu tenho um flush. Nada mais é do que quando há necessidade de esvaziar o buffer de memória, né, do teclado, ou seja, quando você digita aí um input no teclado e ele cai no stdin, após a utilização é bom, né, tá limpando essa memória para que se possa reutilizá-lo. E a gravação da variável, né, do valor em uma variável para que seja utilizada posteriormente com scanf. Aqui mais algumas estruturas de controle, no caso já após a decisão do operador, da operação a se realizar, ele pede aqui novamente o input de dois valores, né? Primeiro valor para cálculo, e eu acabei utilizando aqui estruturas de controle, né? Para que caso ele seja uma operação de um número só, ou seja, a operação de visualização de programa, ele não pergunte sobre o valor 1 e o valor 2. Então, se for operador 6 ou operador 7, um exemplo, né? Ele não vai perguntar sobre o valor 1 e o valor 2 de cálculo, né? Então, caso seja o 6, ele vai cair aqui numa estrutura de controle, perguntando sobre o valor ao qual se deva calcular a raiz, é só um valor, né? Eu não preciso digitar dois valores, né? Ele faz uma pergunta específica aqui como exemplo, para que se calcule a raiz quadrada. E caso seja o operador 7 lá, ele não vai perguntar nada e vai finalizar o programa. Na sequência tem outra estrutura de controle aqui, o switch, no qual eu faço aqui a divisão, né, das chamadas das funções para divisão, multiplicação, soma, né, subtração. Aqui a potência e a raiz quadrada eu utilizei da função da lib, né, math. Então eu utilizei funções já existentes. Já nas primeiras funções aqui eu criei na mão aqui para ter um exemplo, um entendimento de como passar aí como cópia, né, os valores na assinatura dos métodos. Optei por não usar como referência, né, usando ponteiros, né. Após a estrutura de controle do switch, como exemplo aqui, no caso da divisão, a gente vai lá para o começo do programa, demonstrar aqui como que foi desenvolvido essa função, na qual a passagem de valores foi realizada por cópia. No caso de uma divisão, a gente precisa de dois valores. Então, na assinatura do método, eu coloquei aqui o valor 1 e o valor 2, sendo uma função sem retorno, ou seja, um processo no qual é realizada aí a divisão. Para que você tenha um resultado, né, do valor, eu criei uma variável float resultado dentro do próprio método. Na sequência, eu coloquei dois prints aqui para ter uma visão dos valores, né, que foram passados aí na assinatura, até para um acompanhamento aí de desenvolvimento. Na sequência, eu ponho aqui o cálculo em si e a gravação desse cálculo na variável resultado. Na última linha, exemplifico aqui o resultado através de um printf e string, passando aí a variável resultado. E no último case aqui, eu faço uma referência ao exit, né, o fim de programa, e no final aqui desenvolvo aqui um tratamento de exceção
e uma mensagenzinha aí de fim de cálculo.